Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. O meu nome é Ricardo Trindade, sou nerd de serviço e hoje vamos falar de mais uma coprodução da editora Aceita e Arte de Autor. Estou a falar de Os Olhos do Gato, de Moebius e Jodorowsky. Esta edição originalmente foi publicada em 1978 e era uma publicação gratuita, ou seja, se comprassem 5 volumes de livros da editora Humanoid, era oferecido esta história. Como as pranchas originais foram perdidas e essa história está aqui contada, e como houve muitas poucas reedições no formato original, ou seja, em páginas amarelas, a impressão feita em páginas amarelas, esta história tornou-se uma história de culto. Era só possível encontrar ou as versões originais em segunda mão caríssimas, ou então versões pirata que também não eram baratas. O que é engraçado é que toda a gente ganhou dinheiro, menos os autores e a editora, porque os dois autores que se juntaram para fazer esta obra fizeram-na de forma gratuita. E o facto deles terem que fazer esta obra de forma gratuita e terem que ter o menos trabalho possível, porque não estão a ser pagos para isso, tornou a linguagem da história bastante interessante e bastante diferente daquilo que se via na altura e ainda se vê hoje. Portanto, a preguiça fez com que esta história se destacasse pela positiva. Esta história teve uma reedição oficial em meados dos anos 80, em páginas brancas, e em Portugal sofreu também uma reedição por uma editora brasileira, também nos anos 80. Isto está tudo explicado aqui no livro, em mais detalhe, e são histórias bastante interessantes, tão interessantes como a história Os Olhos do Gato. Jodorowsky teve a ideia de criar uma história com plano e contraplano, em que o plano era sempre o mesmo, só mudava um detalhe ou outro, para eles não estarem sempre a fazer muitas ilustrações. Basicamente, a ilustração do plano é um miúdo a olhar para uma janela, nós vemos sempre a armadura retangular da janela, o miúdo enquadrado no meio e está sempre de costas a olhar para a paisagem da cidade. Poucos elementos mudam nessa ilustração e depois o que muda realmente são a ilustração do contraplano, que é aquilo que o miúdo está a ver, que ocupa sempre uma página e são sempre ilustrações muito bonitas. Ou seja, em termos de banda desenhada, realmente não existe. É sempre duas ilustrações, uma numa página e outra na outra, o que pode gerar algum debate se realmente é considerado uma banda desenhada ou não. O que estas duas editoras aqui nos trazem é a edição mais próxima da original, é imprimida em página amarela. É verdade que as pranchas originais desapareceram, mas a qualidade da arte é incrível. É edição de capa dura, com algum verniz, é uma edição realmente de colecionador de uma obra que se tornou de culto. Relativamente à história em questão, a história em questão, para mim, eu considero um conto de terror no universo de ficção científica, digno de um Edgar Allan Poe, por exemplo. Nós vemos sempre um miúdo de costas com uma palavra ou duas de texto, não mais do que isso, a olhar para uma cidade meio futurista, muito ao traço de Moebius. Mas depois, no contraplano, vemos aquilo que ele está a ver, e ele controla um pássaro que está a roubar os olhos a um gato para os levar até ele. E é aí que temos a revelação perturbadora. O miúdo é cego e mandou o pássaro roubar os olhos, ele coloca os olhos do gato nele e brinca, como ele diz, brinca de ver. Quando ele revela a cara e não se vê os olhos, apenas dois buracos, eu tive na ideia que já tinha visto isto em qualquer lado. E andei a remoer isto durante alguns dias. Entretanto, lembrei-me que existe uma situação muito semelhante no filme Minority Report de Steven Spielberg. E eu penso que poderá ser uma homenagem do realizador a esta obra, porque Steven Spielberg é fã de obras de ficção científica, é fã dos clássicos. Mas aquilo que me perturbou mais foi aquilo que a personagem diz no fim para o seu pássaro, que é: traz-me, da próxima vez que vieres, traz-me os olhos de uma criança. E acaba assim a história, neste cliffhanger, e fica no nosso imaginário um bebê sem olhos a serem arrancados por um pássaro. E por isso é que eu considero um conto de terror, porque o imaginário é realmente grotesco. A personagem, a caracterização do miúdo ser careca, não ter olhos, é grotesca. A ilustração é incrível, cada página dá para arrancar praticamente, colocar
numa moldura e pôr numa parede. São ilustrações lindíssimas e o facto de estar impresso em papel amarelo como o volume original ainda torna a história muito mais estranha. Parabéns às duas editoras por se terem juntado e terem trazido de volta, tantos anos depois, uma edição digna desta obra tão estranha. Isto é uma edição de colecionador para mim porque tem texto suficiente que apresenta o contexto por trás desta história e que são histórias bastante interessantes até, de como é que foi criada esta história, o porquê, porque é que não foi reeditada. Realmente tornou-se uma história de culto, um álbum de culto, e qualquer álbum de culto tem histórias incríveis por trás, e aqui é o caso. É uma edição lindíssima. Atenção, não é para qualquer pessoa. Isto é para colecionadores ou para alguém que quer colecionar pela arte e que gosta de terror, na minha opinião. Não é para qualquer pessoa que coleciona banda desenhada ou que gosta de um determinado estilo de super-heróis ou uma coisa mais narrativa, mais clássica. Atenção, é um aviso. Eu acho que é obrigatório na coleção de qualquer amante de banda desenhada ou qualquer colecionador, principalmente por ser uma história tão rara, de ter sido impressa ou publicada tantas vezes. Não foi, e por isso acho que é essencial. De qualquer forma, fica o aviso, não é para todas as pessoas, não é para todos os colecionadores de banda desenhada. Eu acho que é obrigatório, mais uma parceria da arte-autor e da seita que funciona, resulta, e esperemos que nos tragam mais surpresas. Já sabem, pessoal, nós somos criadores de conteúdo independentes, precisamos do vosso apoio, e o que é preciso? Subscrevam o canal e partilhem nas redes sociais. Só isso. Bons filmes, bons jogos e boas leituras. Até à próxima.